Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui divulgando a palavra, compartilhando, aprendendo. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, sexta-feira, a frase de Billy Graham que a gente vai conversar hoje é a seguinte: a igreja nunca foi tão cheia e os corações nunca foram tão vazios. Muito culto, pouca vida no secreto. Muito discurso, pouca obediência. E essa frase muito atual, com certeza, nos leva ao livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Então, Oséias 4, versículo 6, que diz o seguinte: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Amém. Em algumas versões, o meu povo perece por falta de conhecimento. Amém. Outras palavras, o mesmo significado. E a frase de Billy Graham, muito atual, com certeza. Eu comentei outro dia aqui sobre o bairro onde eu moro, em Belo Horizonte, muitas igrejas, cada vez abrindo mais igrejas. Tenho certeza que em todo lugar está assim. E abrem-se igrejas e igrejas lotadas, a gente vê muitas vezes, e muitas delas lotadas. Eu comentei de uma, que eu passava em frente todo dia, quando eu ia trabalhar, que lotava realmente de quartas-feiras. Eu imagino os domingos eu não passava porque eu não trabalhava domingo, eu imagino o domingo, que nas quartas eram lotadas, um trânsito imenso, carros estacionados na calçada, era uma loucura. Aí eu imagino de domingo. Então, muitas igrejas, lotadas, e os corações vazios, os corações vazios, muito culto, pouca vida no secreto, Então, os cultos lotados, mas a vida no secreto, a pessoa chegar em casa, dobrar os joelhos e orar, daí orar todos os dias, isso é muito raro, muito raro. Muito discurso, muita falação, muito diz que diz, e pouca obediência, pouca obediência à palavra de Deus, Estou me referindo à palavra de Deus, tenho certeza que Billy Graham também se referia aqui à palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. Então, muito discurso, muita falação, muito culto, igrejas lotadas, mas obediência à palavra de Deus, temor a Deus, quase nenhum, zero, E isso leva daí realmente à condenação, infelizmente, leva-se ao sofrimento eterno, Ao invés de levar ao reino dos céus, a vida eterna, muda o caminho e acaba levando para o sofrimento eterno, para o sofrimento eterno. Por quê? Porque o conhecimento, da palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, isso, que Deus espera que a gente faça, Primeiro que a gente conheça a palavra, depois que a gente pratique a palavra e em terceiro que a gente divulgue a palavra. Agora, se eu não tenho conhecimento, eu não faço nada do que Deus espera que eu faça, Eu não tenho conhecimento, eu não pratico o conhecimento e eu não divulgo o conhecimento. Então fica assim, minha vida fica estagnada, fica travada. O que eu vou fazer, Deus espera que eu faça tudo isso e eu não estou fazendo nada, E daí fica difícil. Somos adultos, nós sabemos aonde buscar a palavra de Deus, sabemos qual é o nosso manual de vida, E se a gente não o faz, então teremos consequências, A gente já falou isso aqui várias vezes. Escolhas, aliás, geram renúncias e consequências. Escolhas boas, então consequências boas. Escolhas ruins, escolhas ruins, consequências ruins. E a falta de conhecimento da palavra de Deus realmente é uma escolha muito ruim, É uma escolha que vai levar, infelizmente, a consequências ruins, Então, cabe a nós, se a nós adultos conscientes,
cabe a nós nos aprofundarmos cada vez mais na palavra de Deus, ter mais conhecimento ainda, né? Ainda mais sabendo disso. Ainda mais indo aqui para Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então a gente tem que ter conhecimento, buscar a Deus, né? Nunca achar que já sabemos demais. Mesmo porque a gente nunca sabe demais mesmo, nós estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo. Nunca sabemos demais, né? E a gente levando isso em mente, tendo isso em mente, né, a gente vai buscando cada vez mais, a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus e evangelizando e compartilhando a palavra de Deus. Nós falamos aqui outro dia, evangelizar não é somente no altar, não é somente no púlpito. Evangelizar é falar de Deus, é levar a palavra de Deus, é falar de Jesus, é falar de Deus, é contar às outras pessoas as maravilhas que Deus faz na sua vida, que Deus já fez, que faz, né, os milagres, os livramentos. Isso é evangelizar também, com certeza. O púlpito também é, claro, né, o altar da igreja também é, claro que é, mas não é somente isso, né? É tirar aquela falsa ideia de que para evangelizar eu preciso ser pastor. Não, como eu já disse, eu não sou pastor, né? Sei muitos de vocês, aqui dos seguidores, que também não são pastores e divulgam a palavra de Deus assim como eu divulgo. Tendo ou não tendo um canal, mas divulgam, falam, né? Divulgam de outra maneira. Estão sempre falando, divulgando a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bem, eu sei disso, e isso é evangelizar, né? Então, a gente precisa, né? Como a gente está vendo hoje aqui na frase de Billy Graham, né? São coisas que desagradam a Deus. A igreja lotada, mas os corações vazios, né? Nada de Deus no coração, a palavra de Deus longe. E Deus quer que a gente grave a palavra dele na mente e no coração, né? Para que a gente saiba e para que a gente pratique a palavra dele e, consequentemente, que a gente divulgue, né? Muito culto, pouca vida no secreto, né? Pouca gente orando, pouca gente buscando a Deus, pouca gente entregando a vida a Deus, muito discurso e pouca obediência, né? Obediência à palavra de Deus, temor à palavra de Deus é o que ele espera de mim, é o que ele espera de vocês, é o que ele espera, é o que ele, né, nosso Pai, espera de nós todos. Então, queridos, né, que a gente não deixe que a falta de conhecimento nos afaste do reino de Deus, jamais, pelo contrário, né? Vamos enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento para que a gente se aproxime cada vez mais do reino de Deus. Tá bom, queridos? É ler a Bíblia, ouvir pessoas que realmente trazem a verdade, pessoas que divulgam a palavra realmente verdadeira, a palavra revelada, a palavra sem achismo, a palavra que realmente nos salva. Tá bom, queridos? E a palavra que realmente nos salva está no nosso manual de vida, está aqui, né? Então, que a gente busque, que a gente leia, que a gente releia, que a gente esteja sempre falando de Deus, que a gente esteja sempre obedecendo a Deus, que a gente leve uma vida realmente que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Que a gente busque e tenha cada vez mais conhecimento da palavra de Deus e mais conhecimento do que realmente agrada ao nosso Pai, em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente cada vez mais, né, conheça, né, o que Deus espera de nós, que a gente consiga, né, suprir tudo o que Deus espera, que sejamos trabalhadores fiéis, né, para o reino de Deus, que a gente busque almas, que a gente conquiste almas, que a gente divulgue realmente a palavra de Deus e que nossas escolhas sempre nos aproximem do nosso Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Sejamos hoje melhores do que fomos ontem. Deus abençoe a todos e nos dê uma sexta-feira repleta de bênçãos e de milagres, em nome de Jesus.
Grande abraço, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos. Com Deus.